Oiê, tudo bom com vocês? Vamos lá falar de mídia. A gente falou de objetivos no planejamento, estratégia e esse vídeo vai começar a falar sobre tática, que é o momento em que a gente escolhe os veículos de comunicação que vão compor o planejamento e a programação que a gente vai fazer dentro de cada veículo. Então, quais são os critérios para escolher um veículo ou uma programação? O estilo dessa programação. A gente vai analisar a eficiência e a rentabilidade. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quando a gente está falando de estilo de programação, esse é mais fácil de deduzir, né? A gente está falando de adequação editorial, sobre o que esse veículo fala. Tem a ver com o que eu quero vender? A forma como ele lida com informações tem a ver com o posicionamento que eu quero entregar, né? Que eu quero construir ou manter do meu cliente? Exemplo. Se eu preciso anunciar uma instituição financeira que precisa comunicar credibilidade, solidez, confiança, eu não posso veicular a mídia em algum jornal cujas fontes de informação sejam duvidosas, né? Que as pessoas já não tenham credibilidade no próprio veículo. Como que ele colabora para construir credibilidade para o cliente? Não colabora, ele prejudica. Lembra que eu falo de não vou anunciar a Tiffany, uma joalheria premium, no jornal do ônibus? Também, conteúdo editorial. O próprio nome não colabora para o posicionamento da empresa, né, que já existe da marca Tiffany. Além de o público não ser o adequado, eu vou falar com pessoas que não são o meu público-alvo, da mesma maneira, o editorial, o estilo de programação desse veículo não combina com o que eu quero entregar de mensagem. Quando a gente falou de análise de eficiência, a gente está falando de audiência. Quão eficiente esse veículo é para atingir o meu público-alvo. Não basta eu descobrir que ele atinge muita gente, que tem uma audiência gigantesca. Eu preciso ver se dessa audiência gigantesca, boa parte dela é do meu público-alvo. Senão não faz sentido eu anunciar para um monte de gente que não me interessa. Quando a gente fala de rentabilidade, a gente vai avaliar o preço, quanto é para eu anunciar, para eu colocar a mídia nesse veículo, mas em relação ao que ele entrega de audiência no meu target. Então, é a famosa relação custo-benefício, certo? Eu vou ver quanto meu dinheiro rende de impactos na audiência, no público que eu quero. Então, quando eu acho um veículo que tem esse composto aqui desses 3 fatores satisfatórios para o meu contexto, eu chego a um veículo ou a um programa que é adequado para esse planejamento de mídia. Daqui para frente, para a gente estudar isso, a gente vai a cada aula ou dois meios em uma aula, mas o que a gente vai fazer? Vamos estudar as características de cada meio. Então, a gente vai falar primeiro todas as características de TV, todos os formatos mais comuns de televisão. Depois, como mede a audiência de televisão, que pesquisas de audiência tem disponíveis hoje no mercado para os profissionais de mídia. E depois, como que eu compro espaço nesse meio? É por mês? É por inserção? Como que eu calculo o valor? Tudo isso a gente vai ver um meio de cada vez, então, passado aí o período de provas, a gente vai pegar os meios um por um, que vai me ajudar, então, depois que eu escolhi o meio na estratégia, eu vou entender agora que veículos dentro desses meios é que vão fazer sentido para mim. Nessa etapa aqui, ó, preço, quando a gente avalia rentabilidade, a gente tem uma medida, um cálculo que a gente faz, que é comum a qualquer meio. Então, antes de começar a ver os meios, a gente vai falar de CPM, de custo por mil. Isso aqui é uma análise que a gente faz para descobrir quanto custa para atingir cada 1.000 pessoas dentro desse determinado veículo que eu estou avaliando. Isso vai me ajudar a poder fazer a comparação entre um veículo e outro. Porque eu não posso só olhar e falar, esse daqui custa R$1.000, esse aqui custa 2.000. Mas quanto cada um deles está entregando de impacto dentro do público-alvo que você quer. Então, para a gente fazer essa análise, a gente faz um pequeno cálculo. E aí a gente acaba encontrando o veículo que atinge mais clientes em potencial a um custo mais eficiente, certo? É igual nossa vida como pessoa física. A gente quer que o nosso valor, que o nosso investimento sempre renda o máximo possível, certo? E aí, então, como que a gente faz para comparar?
a gente vai pegar o custo unitário de inserção. Vamos supor, então, que a gente está falando de comparar duas revistas, 2 títulos de revistas. Eu vou pegar qual é o valor unitário para uma página e qual é o total de pessoas que esse anúncio tem o potencial de impactar. Com essa conta aqui, só essa partezinha, eu chego no valor de cada impacto, certo? Eu vou ter custo da inserção dividido pelo total de pessoas, então eu já sei quanto custa para falar com cada pessoa. A gente só multiplica por 1000 para ter uma base maior de análise. Então, vamos ver um exemplo aqui para ver se fica mais claro como que a gente usa essa medida. Temos aqui 2 programas, A e B. O primeiro programa atinge 10.000 pessoas e ele cobra R$1.000 a inserção. No programa B, ele atinge 40.000 pessoas, né, 4 vezes mais audiência, e ele cobra R$2.000. Então, quando eu aplico o CPM, eu fiz lá R$1.000, que é o custo unitário, para 10.000 pessoas, que é a audiência que eu consigo atingir, vezes 1.000, eu tenho R$100 o custo para falar com cada 1.000 pessoas. No segundo cenário aqui, custam R$2.000 para a gente falar com 40.000 pessoas. Dividindo os dois, multiplicando por 1.000, eu tenho um CPM de R$50. Ou seja, aquele que a princípio parecia mais barato, porque era 1.000, na verdade custa o dobro do programa B, pela proporcionalidade de valor versus audiência que interessa. Entenderam? Por isso que é importante que quando a gente for fazer a comparação, o ideal é que a gente use o mesmo padrão de custo. Se eu estou falando de uma página numa revista, na outra eu vou ver quanto custa uma página também. Né? Não faz muito sentido eu jogar aqui um valor de rodapé, aqui um valor de página dupla. Óbvio que é uma comparação injusta. Certo? No nosso dia a dia, aqui tem um exemplo de como que a gente vê essa informação, como que a gente aplica. Aqui tem um pedaço de uma tabela de programação de televisão. Então, aqui tem o programa, qual que é o gênero, né? Então, a novela 3, que é a novela das 21, gênero novela, o horário que ela passa, os dias da semana, o custo de inserção, e o número absoluto de pessoas que podem ser impactadas na Praça de Curitiba. Com isso, já dá para calcular quanto custa para cada 1.000 impactos aqui dentro. Você tem o custo, você tem o alcance, você divide um pelo outro, multiplica por 1.000. O que eu faço? Essa coluna aqui me mostra que o custo por 1.000 de Globo Repórter é R$67, enquanto Vale a Pena Ver de Novo é R$18. Óbvio que a audiência de um é 246.000 impactos, enquanto do Globo Repórter, olha, é 249.000. É bem parecido a audiência, só que o preço não é nada parecido. Aqui é 16.000 e aqui é 4.000. Então, o custo por 1.000 aqui é 18 e o custo por 1.000 aqui é 67. Gente, qual que é o mais rentável? Esse aqui. Agora, vou sair fazendo uma programação enlouquecida, cheia de Vale a Pena Ver de Novo? Não. Eu vou ver todos os programas que interessam ao meu público e aí eu vou montar essa programação. Vou pôr um pouco de cada, porque nem todo mundo que assiste Vale a Pena assiste a novela das 21 e vice-versa. Então, a gente espalha essa programação por vários programas que interessam, que são assistidos pelo público. Só que aí a gente vai fazer quase um quebra-cabeça aqui. A gente vai ter aula de programação de TV, vocês vão ver isso na prática. Mas o que a gente faz é equilibrar um pouco. Então, se o meu investimento já acabou e eu vi que eu ainda não atingi a quantidade de pessoas que eu gostaria, que eu não vou atingir meu objetivo de frequência e de cobertura que eu estabeleci lá na primeira etapa de planejamento, eu vou ver, cara, eu tô gastando muito dinheiro e tô atingindo pouco. Então, eu vou tirar um pouco de inserção do Globo Repórter, porque ele é mais caro, certo? E vou jogar um pouco mais aqui no Vale a Pena Ver de Novo, porque a audiência é muito parecida e eu pago menos. Então, o que eu fazia aqui com o valor que eu fazia uma inserção de Globo Repórter, eu consigo fazer quase 4 aqui. Faço 3 inserções, eu aumento frequência e aumento cobertura. Entendeu? Então, a gente usa o CPM para fazer essa comparação e fazendo um balanço. O que é importante a gente lembrar quando fala de custo por 1.000? Sempre comparar as mesmas unidades de medida. Então,
se eu vou comparar as duas revistas, pego o valor de uma página para as duas, não formatos muito diferentes entre eles. Os tipos de programa, se eu for fazer uma análise entre rádio e revista, eu não posso pegar uma vinhetinha de rádio e a contracapa da revista. Tenta pegar formatos mais próximos um do outro, né? Se eu vou falar de vinheta, então vamos falar de um rodapézinho na revista. Ou se eu considerei só a audiência do meu público quando eu falei de rádio e não a audiência total da emissora, quando eu vou dividir, fazer o CPM da revista, eu também vou considerar só a audiência, os leitores do meu público e não totais. E outro ponto, o CPM é ótimo, a gente usa pra caramba para comparar a rentabilidade entre veículos do mesmo meio, né, tipo 2 títulos diferentes de revista, ou de meios diferentes, que eu falei para vocês, rádio e TV, rádio e revista, eu falei, né, mas ele não pode ser o único fator, ele não é uma regra inflexível que se o CPM é mais rentável, beleza, vamos para esse veículo aqui. Não é isso. Existem alguns casos em que, por exemplo, se o seu público-alvo que você precisa atingir ele é muito específico, é bem reduzido, e tem poucas opções de veículos que vão conseguir falar, né, justamente com eles, assim, no melhor momento, com as pessoas certas, tal, é óbvio que eles vão cobrar mais caro por isso. E aí, nesses momentos, eu preciso avaliar. Talvez valha a pena eu pagar mais caro mesmo, pagar um CPM bem mais alto, mas porque é muito assertivo. Então, vale a pena eu estar lá. Isso vai contribuir muito para o posicionamento que eu quero construir para a marca do meu cliente, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu quero vender um jatinho particular, é óbvio que eu tenho muito menos pessoas no Brasil com condição de comprar um jato particular do que um carro popular. Então, eu não vou anunciar jato particular na TV aberta como eu anuncio carro popular. Para eu falar com o público-alvo que pode comprar um jato, eu vou tentar anunciar dentro de classe executiva de companhia aérea, na revista de bordo, no monitorzinho dessas poltronas, vou para a sala de embarque VIP, tentar fazer alguma ação lá dentro com essas pessoas. E aí, é óbvio que se o veículo tem esse privilégio de conseguir falar com essas pessoas, ele vai cobrar mais caro por isso. E aí, beleza, eu vou botar na ponta do papel, na ponta do lápis, não do papel. Eu vou colocar na ponta do lápis e vou ver que, cara, se eu não fizer isso, se eu não pagar isso, eu posso até pagar um CPM mais barato em TV. Provavelmente eu vou pagar um CPM mais barato em TV porque ela fala com muita gente. Só que em resultados efetivos de venda de jato particular, muito provavelmente eu teria mais sucesso se eu tivesse pagado aquele baita CPM da sala VIP, do cara que tá cansado de ficar lá com voo cancelado, um monte de coisa acontecendo, atrasado, quando ele podia comprar o seu jato, né? Por que não? Então, enfim, eu deixo aqui para vocês, para não perder o costume. Um exercíciozinho facílimo de CPM. Peço para vocês, por favor, darem um pause aqui e resolver esse exercício, levar a resposta para a gente ver junto em sala e levar também, se houverem as dúvidas de vocês, ok? Vou ter maior prazer em tirar essas dúvidas. E tem mais um videozinho para vocês agora que a gente vai falar de comissão de mídia. Não desista, que ele é bem curtinho. Beijo!